Imagine o som de um relógio. Aquele tic-tac constante, quase imperceptível no barulho do dia a dia, mas que se torna o único som na calmaria da noite. Cada batida é um segundo que se vai, um pequeno pedaço do futuro que se torna presente e instantaneamente passado. Nós vivemos nossas vidas ao ritmo desse som, uma cadência que nos empurra para frente, dia após dia, ano após ano. Mas já parou para pensar que todo relógio, em algum momento, para de funcionar? Seja porque a bateria acaba, porque as engrenagens se desgastam ou porque o tempo que ele foi programado para medir simplesmente chega ao fim. Essa ideia, a de um ponto final, de uma parada súbita ou gradual, é algo que fascina e assusta a humanidade desde que olhamos para as estrelas e compreendemos a vastidão do tempo. Falamos do fim do mundo. A frase por si só carrega um peso enorme. Ela evoca imagens de cidades em ruínas, céus em chamas, uma natureza que retoma o que é seu. Cenas de filmes, capítulos de livros sagrados, profecias antigas e teorias científicas modernas, todas tentam pintar um retrato do que seria esse grande final. Mas o que realmente significa o fim do mundo? Seria o fim do planeta Terra? O fim da vida como a conhecemos? O fim da humanidade? Ou talvez algo muito mais sutil e pessoal? Desde as primeiras civilizações, a ideia de um apocalipse, de um grande evento que reinicia ou encerra tudo, esteve presente. Não é uma invenção moderna, nascida do medo de guerras nucleares ou de desastres climáticos. É uma narrativa tão antiga quanto a nossa própria capacidade de contar histórias. Os nórdicos antigos falavam do Ragnarök, o destino dos deuses, uma batalha final cataclísmica que levaria à destruição de tudo, mas também ao nascimento de um novo mundo, verde e fértil, a partir das cinzas do antigo. Não era apenas um fim, mas uma transformação violenta. Os maias, com seu calendário complexo e preciso, calcularam o fim de um grande ciclo, o que muitos interpretaram erroneamente como uma profecia do fim do mundo em 2012. Para eles, no entanto, era mais como a virada de um odômetro cósmico, o fim de uma era e o começo de outra. Nas grandes religiões do mundo, a narrativa do Apocalipse também ocupa um lugar central. No cristianismo e no islamismo, há a promessa de um dia do juízo final, um acerto de contas definitivo, onde o bem e o mal serão julgados e uma nova ordem será estabelecida. No hinduísmo, o tempo é cíclico, com o universo passando por eras de criação, preservação e destruição, com o deus Shiva dançando a dança da destruição para dar lugar a uma nova criação. O que todas essas visões têm em comum? A ideia de que o estado atual das coisas não é permanente. Elas nos lembram de uma verdade desconfortável. Tudo o que tem um começo, inevitavelmente, tem um fim. Essa fascinação pelo fim não é apenas uma curiosidade sobre o futuro. Ela diz muito sobre o presente. Pense em como essas histórias são contadas. Quase sempre, o Apocalipse vem como uma consequência, uma resposta a algo que a humanidade fez ou deixou de fazer. É um reflexo das nossas ansiedades, dos nossos medos coletivos. Em épocas de grandes guerras, as histórias de fim do mundo falavam de batalhas e destruição. Em tempos de pragas e doenças, falavam de pestilência. Hoje, em uma era marcada pela crise climática, pela tecnologia descontrolada e pela desigualdade social, nossas histórias de apocalipse refletem exatamente esses medos. Falamos de tsunamis engolindo cidades, de inteligências artificiais que se voltam contra seus criadores, de pandemias que dizimam a população. O fim do mundo, na nossa imaginação, é um espelho ampliado dos problemas que enfrentamos agora. Talvez contar essas histórias seja uma forma de nos alertar. Uma maneira de dizer: vejam o caminho que estamos seguindo, olhem para onde ele pode nos levar.
É uma forma de processar medos que são grandes demais para encarar de frente no nosso dia a dia. Ao colocar esses medos em uma narrativa grandiosa e distante, talvez consigamos lidar melhor com eles, mas vamos trazer essa ideia para uma escala menor, mais próxima de nós. Quantas vezes você já não viveu o seu próprio fim de mundo? O fim de um relacionamento que parecia eterno, a perda de um emprego que definia quem você era, o luto por alguém que você amava. Esses momentos são apocalipses pessoais. O mundo que você conhecia, a estrutura da sua vida, de repente desmorona. As regras mudam, o futuro que você planejou desaparece e você se encontra em meio a escombros emocionais, tendo que descobrir como reconstruir tudo. E nós reconstruímos. Os seres humanos têm uma capacidade incrível de resiliência, de encontrar um novo começo no meio do fim. Depois do luto, vem a aceitação e a redescoberta. Depois da perda, vem a oportunidade de criar algo novo. Cada fim pessoal nos ensina uma lição valiosa sobre a impermanência. Nos força a reavaliar nossas prioridades, a encontrar força onde não sabíamos que tínhamos. Talvez a nossa obsessão com o fim do mundo em escala global seja apenas uma projeção desses pequenos fins que experimentamos ao longo da vida. Entender o fim em uma escala cósmica talvez seja uma tentativa de dar sentido aos finais que marcam nossa existência. Agora vamos olhar para fora, para o mundo que a ciência descreve. A ciência também nos fala sobre fins, não com profecias ou julgamentos morais, mas com observações, dados e teorias baseadas em evidências. A história do nosso planeta, a Terra, é uma crônica de múltiplos fins e novos começos. Há cerca de 66 milhões de anos, um asteroide do tamanho de uma cidade colidiu com o que hoje é o México. O impacto foi tão violento que lançou uma nuvem de poeira e detritos que bloqueou a luz do Sol por meses, talvez anos. As temperaturas globais despencaram, as plantas morreram e os animais que dependiam delas também. Foi o fim do mundo para os dinossauros, que dominaram o planeta por mais de 150 milhões de anos. Para eles, aquele foi sem dúvida o apocalipse. Mas daquela destruição, algo novo surgiu. Com os grandes répteis fora do caminho, pequenos mamíferos que antes viviam nas sombras tiveram a chance de prosperar, de se diversificar. Um desses grupos, eventualmente, evoluiu para se tornar o que somos hoje. O fim de uma era foi o começo de outra. A extinção em massa dos dinossauros foi o evento que permitiu a ascensão dos mamíferos e, por consequência, a nossa própria existência. Essa não foi a única vez. A história da Terra está marcada por pelo menos 5 grandes extinções em massa, eventos onde mais de 75% de todas as espécies do planeta desapareceram em um piscar de olhos geológico. A maior de todas, conhecida como a Grande Morte, aconteceu há 252 milhões de anos e varreu mais de 90% da vida marinha e 70% da vida terrestre. A causa provável foi uma série de erupções vulcânicas massivas na Sibéria que liberaram uma quantidade inimaginável de dióxido de carbono na atmosfera, alterando drasticamente o clima e a química dos oceanos. O planeta se tornou um lugar quase inabitável e, no entanto, a vida persistiu. Nos milhões de anos que se seguiram, os poucos sobreviventes lentamente deram origem a novas formas de vida, preenchendo os nichos vazios e criando ecossistemas completamente novos. A lição que a geologia e a paleontologia nos ensinam é que o planeta Terra é um sistema incrivelmente resiliente. A vida em si é teimosa. O fim do mundo já aconteceu várias vezes, mas nunca foi um fim absoluto. Foi, em vez disso, uma reinicialização brutal, uma mudança de guarda na história da vida. Isso nos leva a uma pergunta fundamental. Quando falamos sobre o fim do mundo hoje, estamos preocupados com o fim do planeta ou com o fim da nossa civilização?
O planeta, como vimos, provavelmente continuará. A vida, de alguma forma, provavelmente encontrará um caminho. A nossa preocupação real é com o fim do nosso mundo, o mundo humano. A civilização que construímos ao longo de milênios é uma estrutura complexa e, em muitos aspectos, frágil. Pense na nossa dependência de eletricidade. Uma tempestade solar massiva, um evento que acontece de tempos em tempos, poderia fritar nossos satélites e redes elétricas, nos jogando de volta a uma era pré-industrial em questão de horas. Sem comunicação, sem refrigeração, sem sistemas bancários, sem logística. A sociedade, como a conhecemos, entraria em colapso. Pense na nossa dependência de um clima estável para a agricultura. Mudanças climáticas, que alteram os padrões de chuva e aumentam as temperaturas, podem levar a quebras de safra em escala global, gerando fome e instabilidade social. Nossa civilização globalizada é como um organismo complexo, com muitos órgãos vitais interligados. Se um deles falha, todo o sistema pode entrar em colapso. Talvez o verdadeiro apocalipse que tememos não seja o de um asteroide caindo do céu, mas o desmoronamento interno da nossa própria criação. E por que essa ideia nos prende tanto a atenção? Por que continuamos voltando a ela em filmes, livros e conversas noturnas? Talvez haja uma parte de nós que anseia por uma lousa limpa. A vida moderna é complicada, cheia de pressões, injustiças e problemas aparentemente insolúveis. A ideia de um reset, de um evento que acaba com tudo isso e nos dá a chance de começar de novo, pode ter um apelo secreto e libertador. Nessas histórias, os sobreviventes muitas vezes encontram um novo senso de propósito, de comunidade. As trivialidades do mundo antigo desaparecem e o que resta são as coisas essenciais: sobrevivência, conexão humana, a busca por um futuro melhor. É uma fantasia de simplificação, uma forma de imaginar um mundo onde as regras são mais claras e as ações têm consequências imediatas e significativas. No fundo, talvez a nossa fascinação pelo fim do mundo não seja sobre a morte, mas sobre o desejo de viver de uma forma mais autêntica e significativa. Enquanto o relógio continua seu tic-tac, marcando a passagem do tempo, talvez devêssemos nos perguntar: o que estamos esperando? Estamos esperando um grande evento que nos force a mudar? Ou podemos começar a construir um mundo melhor agora, a partir das peças que temos? O fim do mundo é uma possibilidade distante, uma teoria, uma profecia. Mas o fim de um dia, o fim de uma oportunidade, o fim da nossa própria vida, esses são fins garantidos e muito mais próximos. A grande narrativa do Apocalipse pode ser assustadora, mas talvez sua verdadeira função seja nos fazer olhar para o nosso presente com mais atenção. Nos fazer valorizar o que temos, aqui e agora, neste mundo que, apesar de todas as suas falhas e fragilidades, ainda está de pé, ainda está girando, ainda está cheio de vida. O que você faria se soubesse que o fim está próximo? E mais importante, por que não começar a fazer isso hoje? A questão não é se o mundo vai acabar, mas como escolhemos viver no tempo que nos é dado. Continuemos nossa jornada por essa ideia tão presente em nossa consciência, a do fim do mundo. Na primeira parte, viajamos pelas profecias antigas e pelas grandes extinções do passado, e vimos como cada fim pode ser, na verdade, um novo começo. Vimos também que nossa maior preocupação talvez não seja com o fim do planeta, mas com o fim da nossa delicada e complexa civilização. E é aqui, no coração da nossa criação, que encontramos alguns dos cenários mais plausíveis e inquietantes para um possível apocalipse. Cenários que não dependem de um ato divino ou de uma rocha vinda do espaço, mas que são criados por nossas próprias mãos, nascidos de nossa própria genialidade e de nossas próprias falhas. Nós nos tornamos, em muitos aspectos, os arquitetos de nossa própria potencial destruição. Pensemos na teia invisível que sustenta nosso mundo moderno. Uma teia feita de eletricidade,
de dados que viajam à velocidade da luz, de sistemas financeiros que operam 24 horas por dia. Nós construímos uma torre de Babel tecnológica, uma maravilha de interconexão que nos permite falar com alguém do outro lado do mundo, acessar todo o conhecimento humano com um clique e mover bens e recursos em uma escala global. Mas toda essa complexidade tem um preço, a fragilidade. Quanto mais complexo um sistema, mais pontos de falha ele possui. E nós criamos o sistema mais complexo da história da humanidade. Um blackout em larga escala, por exemplo, causado por um ataque cibernético ou por uma falha em cascata, não significaria apenas ficar sem luz por algumas horas. Em poucos dias, significaria o colapso da distribuição de alimentos, da purificação da água, dos sistemas de saúde. A ordem social que tomamos como garantida se desintegraria rapidamente. Nossa dependência é tão profunda que mal conseguimos imaginá-la. É como um peixe que não sabe que está na água até ser retirado dela. Nós não percebemos o quanto nossa sobrevivência diária depende dessa teia invisível, até que ela ameace se romper. E o que dizer das ferramentas que estamos criando, ferramentas que prometem resolver nossos maiores problemas, mas que também carregam riscos existenciais? A inteligência artificial é talvez o exemplo mais profundo e desconcertante. Nós estamos no processo de criar mentes não biológicas que podem, em um futuro não muito distante, superar a nossa própria inteligência em todas as áreas. A promessa é de um futuro de abundância, onde doenças são curadas, a pobreza é erradicada e a exploração espacial se torna trivial. Mas há um outro lado. O que acontece quando criamos algo mais inteligente do que nós? O controle se torna uma ilusão. Não se trata necessariamente de um cenário de robôs com armas se voltando contra nós, como nos filmes. O fim do nosso domínio pode ser muito mais silencioso, mais sutil. Pode ser um processo de nos tornarmos obsoletos. Imagine uma inteligência artificial que pode gerenciar a economia, a logística e a ciência de forma muito mais eficiente do que qualquer ser humano. Lentamente, nós entregaríamos o controle, decisão por decisão, em nome da eficiência e da segurança. Em algum ponto, poderíamos nos encontrar como animais de estimação, bem cuidados em um mundo administrado por uma inteligência que não compreendemos, um mundo onde nossa vontade, nossa criatividade e nosso propósito se tornam irrelevantes. Seria um fim do mundo sem explosões, um apocalipse da irrelevância. Essa possibilidade nos força a fazer perguntas muito difíceis sobre nós mesmos. O que nos torna especiais? Se não for a nossa inteligência, o que é? A nossa capacidade de amar, de criar arte, de sentir compaixão? Uma inteligência artificial super avançada poderia simular, ou talvez até mesmo sentir, essas coisas de uma forma que não conseguiríamos distinguir da realidade? Se a nossa criação se tornar mais humana do que nós, em todos os aspectos que valorizamos, o que resta de nós? É uma fronteira filosófica que estamos nos aproximando a uma velocidade assustadora. O fim do mundo, nesse caso, não seria a destruição do planeta, mas a destruição da nossa identidade, o fim do Homo sapiens, como o protagonista da história da Terra. Seria a passagem do bastão para o nosso sucessor evolutivo, uma criança de silício e código, que nós mesmos demos à luz. Mas não precisamos olhar tão longe no futuro para encontrar ameaças que criamos. Temos convivido com uma delas há quase 80 anos, a bomba atômica. Desde que a primeira nuvem em forma de cogumelo se ergueu no deserto do Novo México, a humanidade vive sob uma sombra constante. A Guerra Fria pode ter acabado, mas as armas não desapareceram. Milhares delas continuam em prontidão, capazes de serem lançadas em minutos. Nós nos acostumamos tanto com essa ameaça que ela se tornou um ruído de fundo, um perigo com o qual aprendemos a conviver.
Mas basta uma crise política, um erro de cálculo, um mal-entendido entre nações para que o impensável se torne realidade. O cenário de um apocalipse nuclear é aterrorizante não apenas pela destruição inicial. As explosões em si seriam devastadoras, mas o que viria depois seria ainda pior. Os cientistas falam em inverno nuclear. As enormes quantidades de fumaça e poeira levantadas pelas explosões e incêndios subiriam para a estratosfera, formando um véu escuro ao redor do globo. Esse véu bloquearia a luz solar por anos, talvez uma década. As temperaturas na superfície despencariam, mesmo no verão. As colheitas em todo o mundo falhariam. A fotossíntese seria interrompida e a base da cadeia alimentar global entraria em colapso. Os sobreviventes das explosões iniciais enfrentariam um mundo escuro, congelado e faminto. Seria um teste brutal para a capacidade de sobrevivência humana, um retorno à escuridão em mais de um sentido. A civilização, com sua arte, ciência e cultura, seria uma das primeiras vítimas, substituída pela luta desesperada por comida e abrigo. Além das armas que criamos, há também as ameaças que podemos liberar sem querer. O nosso mundo interligado, com viagens aéreas que conectam qualquer ponto do globo em menos de um dia, é o ambiente perfeito para a propagação de doenças. Vimos um pequeno vislumbre disso recentemente. Uma pandemia, mesmo uma com uma taxa de mortalidade relativamente baixa, foi capaz de paralisar a economia global, sobrecarregar sistemas de saúde e mudar a forma como vivemos e interagimos. Agora, imagine um patógeno com a capacidade de contágio do sarampo e a letalidade do ebola. Ou uma nova cepa de gripe que seja resistente a todas as nossas vacinas e antivirais. A natureza, por si só, é capaz de produzir esses vírus de tempos em tempos. Mas nós também aumentamos o risco. A destruição de habitats naturais coloca os seres humanos em contato cada vez maior com animais selvagens e os vírus que eles carregam. Além disso, os avanços na biotecnologia, que prometem curar doenças genéticas, também abrem a porta para a criação de patógenos em laboratório, seja por acidente ou intencionalmente. Um apocalipse biológico seria uma guerra silenciosa, travada não com bombas, mas dentro de nossos próprios corpos. As cidades se tornariam armadilhas mortais, e a confiança entre as pessoas seria a primeira vítima, pois qualquer um poderia ser um portador da doença. Todos esses cenários, tecnológico, nuclear, biológico, têm algo em comum. Eles são rápidos. São eventos cataclísmicos que mudariam o mundo em questão de dias, semanas ou meses. Mas e se o fim do mundo não for um estrondo, mas um gemido? E se ele já estiver acontecendo de forma tão lenta que mal conseguimos perceber? Este é o cenário do apocalipse climático. Não é uma teoria ou uma possibilidade futura. É uma realidade que já está se desdobrando ao nosso redor. O aumento gradual da temperatura média do planeta, causado pela emissão de gases de efeito estufa, é como uma febre lenta que afeta todos os sistemas da Terra. Os oceanos se aquecem e se acidificam, ameaçando a vida marinha que alimenta bilhões de pessoas. O nível do mar sobe, ameaçando engolir cidades costeiras inteiras, transformando milhões em refugiados climáticos. Os padrões climáticos se tornam mais extremos, secas mais longas e severas em algumas regiões, inundações devastadoras em outras. Ondas de calor que antes eram raras se tornam eventos anuais, tornando partes do planeta inabitáveis. O problema com esse apocalipse em câmera lenta é a nossa própria psicologia. Nós somos programados para reagir a ameaças imediatas e visíveis como um predador pulando de um arbusto.
Não somos tão bons em reagir a uma ameaça que se desenvolve ao longo de décadas, uma ameaça que só pode ser vista através de gráficos e médias de temperatura. Cada dia parece normal ou quase normal. O sol nasce, vamos trabalhar, a vida continua. E assim, a urgência se perde. É a síndrome do sapo na panela de água fervente. Se você jogar um sapo em água fervente, ele pula para fora imediatamente. Mas se você colocá-lo em água fria e aquecê-la lentamente, ele não perceberá o perigo até que seja tarde demais para escapar. Nós somos o sapo e a panela está esquentando. O colapso, neste caso, não seria um evento único. Seria uma série de crises cada vez maiores e mais frequentes. Quebras de safra levariam a crises de fome, que levariam à instabilidade política e guerras por recursos, como água e terra arável. A migração em massa de pessoas fugindo de áreas inabitáveis colocaria uma pressão insuportável sobre as nações que ainda são estáveis. A civilização não terminaria com uma explosão, mas se desfaria pelas costuras, um país de cada vez, uma crise de cada vez. Diante de todos esses cenários, a questão que surge não é apenas como podemos sobreviver, mas o que significa sobreviver. Sobrevivência física é apenas uma parte da equação. Se a humanidade sobrevivesse a um inverno nuclear, mas perdesse toda a sua ciência, sua arte, sua história, teria sido uma vitória. Se nos tornássemos escravos de uma inteligência artificial que cuida de todas as nossas necessidades, mas nos rouba nosso propósito, estaríamos realmente vivendo? A sobrevivência da nossa espécie também precisa significar a sobrevivência da nossa humanidade, daquelas qualidades que nos definem. A capacidade de cooperar, de ter empatia, de buscar o conhecimento, de criar beleza em meio ao caos. Talvez o verdadeiro desafio, diante de qualquer apocalipse, não seja apenas manter nossos corpos vivos, mas manter nossa alma intacta. Enquanto refletimos sobre essas possibilidades sombrias que nós mesmos criamos, é fácil sentir medo ou desesperança. Mas há outra perspectiva. A consciência desses riscos também nos dá poder. Se somos os arquitetos da nossa destruição, também podemos ser os arquitetos da nossa salvação. Reconhecer a fragilidade de nossa civilização é o primeiro passo para fortalecê-la. Entender os perigos da tecnologia é o que nos permite guiá-la com sabedoria. Estar ciente das consequências de nossas ações no planeta é o que nos dá a chance de mudar de rumo. O futuro não está escrito. As histórias de fim do mundo não são previsões, são avisos. São ecos do futuro que nos chamam a atenção para as escolhas que estamos fazendo no presente. E isso nos leva a uma questão intrigante. Será que o medo do fim do mundo é, na verdade, uma das ferramentas mais poderosas que temos para evitá-lo? Na nossa conversa anterior, deixamos uma pergunta no ar. Será que o medo do fim do mundo é, na verdade, uma ferramenta para a nossa sobrevivência? É uma ideia poderosa, a de que nossos piores pesadelos podem nos guiar para um futuro melhor. Mas a relação humana com a ideia do apocalipse é muito mais complexa e cheia de contradições do que parece. Para muitos, pensar no fim não é apenas um exercício de cautela. É uma fonte de conforto, de significado e até mesmo de esperança. Parece estranho, não é? Como a ideia da destruição total pode trazer conforto. Para entender isso, precisamos mergulhar um pouco na psicologia da crença, na maneira como nossas mentes buscam ordem no meio do caos. Imagine um mundo cheio de problemas que parecem grandes demais para resolver. Injustiça social, corrupção, guerras intermináveis, a sensação de que as coisas estão saindo do controle. Para uma pessoa que se sente impotente diante de tudo isso, a ideia de um apocalipse pode ser, paradoxalmente, uma promessa de justiça. Em muitas tradições religiosas, o fim do mundo não é apenas destruição, é um
grande acerto de contas. É o momento em que os maus serão punidos, os bons serão recompensados e uma nova era de paz e perfeição será inaugurada. Nessa visão, o Apocalipse não é o fim da história, é o clímax, o momento em que a narrativa finalmente faz sentido. É a promessa de que, no final, o universo é justo. Essa crença dá um propósito ao sofrimento presente e oferece a esperança de um futuro utópico, mesmo que seja preciso atravessar o fogo para chegar lá. É uma forma de encontrar ordem divina em um mundo que parece desordenado e cruel. Mesmo fora de um contexto religioso, a fantasia do Apocalipse tem um apelo semelhante. É a fantasia do reset, do recomeço. Vivemos em sociedades complicadas, cheias de regras, expectativas e pressões. A ideia de que um evento cataclísmico poderia varrer tudo isso para longe e nos devolver a um estado mais simples de existência pode ser secretamente sedutora. Nos filmes e livros de sobrevivência, os protagonistas não estão mais preocupados com hipotecas, prazos ou trânsito. Suas preocupações são primordiais: encontrar comida, água, abrigo. A vida se torna brutalmente simples e cada pequena vitória, encontrar uma lata de comida, purificar um pouco de água, traz uma satisfação imensa e imediata. Nessa fantasia, o fim da civilização é também o fim da ansiedade moderna. É a chance de se livrar do peso do passado e construir algo novo e autêntico a partir das ruínas. Essa narrativa nos atrai porque ela sussurra que talvez a vida poderia ser mais significativa se fosse mais simples. Além da esperança e da fantasia de simplificação, a crença em um apocalipse iminente também oferece algo que a mente humana deseja desesperadamente: certeza. O futuro é, por natureza, incerto, e essa incerteza pode ser uma fonte constante de ansiedade. Uma profecia do fim do mundo, por mais assustadora que seja, oferece uma narrativa clara e definida. Ela diz: isto é o que vai acontecer e vai acontecer nesta data. Para um crente, isso transforma o caos imprevisível do futuro em um roteiro conhecido. Eles sabem o que esperar, como se preparar e qual é o seu papel na história. Essa certeza pode ser incrivelmente reconfortante. Ela cria uma sensação de controle em um mundo que parece incontrolável. E essa crença compartilhada cria comunidades muito fortes. Grupos de pessoas se unem em torno de uma profecia, fortalecendo a fé uns dos outros e criando uma identidade coletiva poderosa. Eles são os que sabem, os escolhidos, os preparados. Essa sensação de pertencer a um grupo especial que possui um conhecimento secreto sobre o destino do mundo é um poderoso cimento social. Mas o que acontece quando a data marcada chega e o mundo continua girando como sempre? A história está cheia de exemplos de profecias apocalípticas que falharam. No século XIX, um pregador americano chamado William Miller previu que Jesus Cristo retornaria em 1844. Milhares de seguidores, conhecidos como milleritas, venderam suas posses, abandonaram suas casas e se reuniram em colinas para aguardar o evento. Quando a data passou e nada aconteceu, o dia ficou conhecido como o Grande Desapontamento. O que aconteceu com os crentes? Muitos abandonaram o movimento, mas um número surpreendente não o fez. Em vez de admitir que a profecia estava errada, eles a reinterpretaram. Disseram que a data estava certa, mas o evento foi mal compreendido. Que algo importante de fato aconteceu no reino celestial, invisível aos olhos humanos. Esse é um exemplo clássico de um fenômeno psicológico chamado dissonância cognitiva. Quando nossas crenças mais profundas entram em conflito com a realidade, é mais fácil mudar a interpretação da realidade do que abandonar a crença. A crença se torna parte da identidade da pessoa, e abrir mão dela seria como abrir mão de uma parte de si mesma. Vimos isso acontecer repetidamente, com o pânico do bug do milênio, no ano 2000.
com a profecia maia de 2012 e com vários outros cultos apocalípticos. Quando a profecia falha, a fé muitas vezes encontra uma maneira de sobreviver mais forte e mais entrincheirada do que antes. Essa necessidade humana de encontrar padrões e narrativas, mesmo onde não existem, nos leva a olhar para o céu em busca de sinais. Mas a ciência nos oferece uma perspectiva diferente sobre o fim, uma que é ao mesmo tempo mais grandiosa e mais indiferente aos nossos dramas humanos. A ciência nos diz que o fim não é uma questão de se, mas de quando. E essa certeza não vem de textos antigos, mas das leis da física que governam o universo. Vamos expandir nossa visão para além do nosso planeta, para além da nossa civilização, em direção ao cosmos. Nossa Terra, este pálido ponto azul no universo, não existirá para sempre. Ela depende inteiramente de sua estrela, o Sol. E o Sol, como todas as estrelas, tem um ciclo de vida. Ele está atualmente em sua meia-idade, uma fase estável que já dura cerca de 4,5 bilhões de anos. Mas daqui a outros 5 bilhões de anos, o hidrogênio em seu núcleo, que serve como seu combustível, começará a se esgotar. Quando isso acontecer, o Sol começará a morrer, e sua morte não será silenciosa. Ele começará a se expandir dramaticamente, transformando-se em uma estrela gigante vermelha. Seu diâmetro aumentará mais de 100 vezes. Nessa expansão, ele engolirá os planetas mais próximos. Mercúrio e Vênus serão os primeiros a serem vaporizados. O destino da Terra é incerto. Ela pode ser engolida também, ou ficar orbitando à beira da estrela moribunda, com sua superfície transformada em um oceano de rocha derretida. De qualquer forma, a vida como a conhecemos terá sido extinta muito antes disso. O calor crescente do Sol ferverá os oceanos da Terra em cerca de 1 bilhão de anos, encerrando a longa história da vida em nosso planeta. Este é um apocalipse inevitável, escrito nas leis da astrofísica. É um fim tão distante que não nos causa medo, mas nos oferece uma perspectiva humilhante. Toda a nossa história, todas as nossas guerras, toda a nossa arte, tudo o que a humanidade já realizou, está acontecendo em um breve interlúdio de habitabilidade cósmica, um piscar de olhos na vida de nossa estrela. Mas e depois disso? E o universo inteiro? Ele também terá um fim? A cosmologia, o estudo do universo em sua maior escala, nos oferece alguns cenários possíveis, todos baseados na observação de que o universo está se expandindo desde o Big Bang. O destino final depende de uma batalha cósmica entre a força da gravidade, que tenta juntar tudo, e a misteriosa energia escura que parece estar acelerando a expansão. O cenário mais provável, segundo as evidências atuais, é chamado de morte térmica, ou grande congelamento. Nesse cenário, a energia escura vence a batalha. O universo continuará a se expandir para sempre, e essa expansão o tornará cada vez mais frio e vazio. As galáxias se afastarão umas das outras até que o céu noturno, visto de qualquer galáxia remanescente, esteja completamente escuro e vazio. Dentro dessas galáxias, as estrelas queimarão todo o seu combustível e se apagarão, uma por uma, como velas em uma sala imensa. O universo se tornará um cemitério de estrelas mortas, buracos negros e partículas subatômicas se afastando lentamente umas das outras. Eventualmente, até mesmo os buracos negros evaporarão ao longo de trilhões e trilhões de anos. No final, o universo será uma sopa fria, escura e uniforme, onde nada mais acontece. Será o fim do tempo como o conhecemos, um silêncio eterno e absoluto. Outros cenários, embora menos prováveis, são igualmente fascinantes. Um deles é o Big Crunch, ou Grande Colapso. Se houvesse matéria suficiente no universo, a gravidade poderia eventualmente superar a energia escura e começar a puxar tudo de volta. A expansão se reverteria.
e as galáxias começariam a se mover umas em direção às outras, cada vez mais rápido. O universo se tornaria mais quente e mais denso, culminando em um colapso final, uma espécie de Big Bang ao contrário, onde tudo é esmagado de volta em uma singularidade infinitesimal. Alguns físicos especulam que isso poderia levar a um Big Bounce, um grande salto, onde um novo Big Bang ocorreria, dando origem a um novo universo, em um ciclo eterno de nascimento, morte e renascimento. Um terceiro cenário, mais violento, é o Big Rip, ou Grande Ruptura. Se a energia escura for ainda mais forte do que pensamos, a expansão acelerada poderia se tornar tão poderosa que superaria todas as outras forças. Primeiro, ela separaria os aglomerados de galáxias. Depois, separaria as próprias galáxias, arrancando estrelas e planetas de suas órbitas. A força se tornaria tão intensa que despedaçaria estrelas e planetas. No final, superaria até mesmo as forças que mantêm os átomos unidos, e o próprio tecido da matéria seria rasgado. O universo terminaria não em um silêncio frio, mas em uma desintegração total de tudo o que existe. Esses finais cósmicos são de uma escala que desafia a nossa imaginação. Eles nos lembram que a impermanência não é apenas uma característica da vida humana, mas uma lei fundamental do cosmos. Tudo, desde uma flor que desabrocha e murcha até as galáxias que brilham e se apagam, está sujeito à passagem do tempo e à inevitabilidade de um fim. Diante dessa verdade, como devemos nos sentir? Amedrontados, insignificantes ou talvez maravilhados? O fato de que temos consciência de que podemos compreender, mesmo que parcialmente, essa vasta e transitória tapeçaria cósmica é em si um milagre. Saber que nosso tempo é finito, que o tempo do nosso planeta é finito e que o tempo do nosso universo é finito, não deveria nos levar ao desespero. Talvez devesse fazer o oposto. Talvez essa consciência da impermanência final de todas as coisas seja o que dá valor a cada momento. Se a vida fosse eterna, talvez não houvesse urgência para amar, para criar, para descobrir, para viver de verdade. A beleza de um pôr do sol está justamente no fato de que ele não dura para sempre. Será que a beleza da existência também reside em sua finitude? Na última parte de nossa reflexão, viajamos até os confins do tempo e do espaço. Vimos como a ciência prevê um fim inevitável para a Terra, para o nosso Sol e até para o próprio universo. Diante dessa impermanência cósmica, deixamos uma questão em aberto. Será que a finitude da vida é o que lhe confere significado? A beleza de um pôr do sol, afinal, está em sua transitoriedade. Talvez a preciosidade da nossa existência siga a mesma lógica. Essa perspectiva, embora grandiosa, pode parecer abstrata, distante demais de nossas vidas diárias. Mas se trouxermos esse pensamento de volta para a Terra, para o aqui e agora, ele ilumina uma das forças mais poderosas que nos movem, o instinto de sobrevivência. Esse instinto é a herança de bilhões de anos de evolução. Cada um de nós é o resultado de uma linha ininterrupta de sucesso. Nossos ancestrais, desde as primeiras células microscópicas até os primatas que desceram das árvores, foram os que conseguiram encontrar comida, evitar predadores, se adaptar a mudanças climáticas e se reproduzir. Eles sobreviveram a inúmeros fins de mundo em sua própria escala. Essa vontade de persistir, de continuar, está gravada em nosso código genético. É uma força que opera abaixo da nossa consciência, nos impulsionando a respirar, a comer, a nos proteger do perigo. Mas em nós, seres humanos, esse instinto se manifesta de formas muito mais complexas. Não lutamos apenas pela sobrevivência do nosso corpo, mas também pela sobrevivência das nossas ideias, das nossas memórias, do nosso legado. Quando construímos algo, seja uma casa, uma empresa ou uma obra de arte, estamos, de certa forma, lutando contra o fim.
Estamos tentando criar algo que dure mais do que nós, que deixe uma marca no mundo depois que partirmos. Quando temos filhos, estamos passando nossos genes e nossos valores para a próxima geração, garantindo que uma parte de nós continue a existir. A própria civilização, com suas leis, sua cultura e seu conhecimento acumulado, é um grande projeto de sobrevivência coletiva. É a nossa tentativa de construir uma estrutura que nos proteja do caos da natureza e da inevitabilidade do esquecimento. Lutamos contra o fim todos os dias, em pequenas e grandes batalhas. Em tempos mais recentes, esse instinto primordial tomou uma forma muito explícita: o movimento de preparação, ou preparacionismo. São pessoas muitas vezes chamadas de survivalistas ou preppers, que se dedicam ativamente a se preparar para um colapso da civilização. Elas estocam comida, água e medicamentos, aprendem habilidades antigas como caçar, cultivar e purificar água, constroem abrigos subterrâneos e planejam rotas de fuga das grandes cidades. À primeira vista, pode parecer um hobby excêntrico ou um exagero paranoico, mas se olharmos mais de perto, esse movimento é um sintoma fascinante de nossa época. É um voto de desconfiança nos sistemas que criamos. É a expressão máxima do instinto de autossuficiência. Essas pessoas olham para a nossa civilização interconectada e frágil e concluem que ela não é confiável. Elas decidiram tomar a sobrevivência em suas próprias mãos, se desconectando, tanto quanto possível, da dependência do sistema. O que isso nos diz sobre nossas ansiedades coletivas? Diz que, no fundo, muitos de nós sentimos que a estrutura que nos sustenta pode ruir a qualquer momento. Essa ideia de viver após o colapso é um dos temas mais populares da nossa cultura. Por que somos tão fascinados por histórias pós-apocalípticas? Livros, séries, filmes e jogos que se passam em mundos devastados são consumidos por milhões de pessoas. O que há nessas narrativas de cidades em ruínas e sobreviventes lutando por suas vidas que nos atrai tanto? Já falamos sobre a fantasia da simplificação, de um mundo sem expressões modernas. Mas há algo mais profundo acontecendo nessas histórias. Elas são, na verdade, grandes experimentos mentais. São laboratórios onde podemos explorar as questões mais fundamentais sobre a humanidade e a sociedade. Quando o mundo que conhecemos acaba, o que realmente importa? As histórias pós-apocalípticas nos forçam a confrontar essa questão. Os sobreviventes não lutam apenas por comida e abrigo, mas também pela alma da humanidade. Vemos personagens arriscando suas vidas para salvar um livro, para proteger um instrumento musical, para contar as histórias do mundo antigo para uma nova geração. Essas narrativas nos lembram que a sobrevivência não é apenas física. Para que a humanidade persista de forma significativa, precisamos preservar nosso conhecimento, nossa arte e nossa história. São essas coisas que nos separam da mera existência animal. São elas que dão sentido à nossa luta. Essas histórias nos perguntam: se sua casa estivesse pegando fogo, o que você salvaria? E ampliam a pergunta para toda a nossa civilização. Além disso, essas narrativas são um campo de testes para a reconstrução. Se tivéssemos a chance de começar de novo, que tipo de sociedade construiríamos? Veríamos os mesmos erros sendo cometidos? A ganância, a tirania e a violência ressurgiriam imediatamente? Ou a experiência do colapso nos ensinaria a construir comunidades mais justas, mais cooperativas e mais sustentáveis? As histórias exploram todas essas possibilidades. Vemos comunidades que se transformam em ditaduras brutais, onde a força é a única lei. E vemos outras que se baseiam na ajuda mútua, na democracia e na empatia.
Elas funcionam como fábulas morais para o nosso tempo, nos desafiando a pensar sobre os alicerces de nossa própria sociedade e sobre como poderíamos melhorá-los. No centro de quase toda a história pós-apocalíptica está a questão da natureza humana. Em uma situação de crise extrema, sem leis e sem governo, quem nós realmente somos? A visão mais pessimista é a de que nos transformaríamos em animais egoístas, onde cada um luta por si e a violência é a norma. Uma visão mais otimista sugere que a crise pode trazer à tona o melhor de nós, o altruísmo, a compaixão e a capacidade de sacrifício pelo bem do grupo. A maioria das histórias mais interessantes explora o meio termo, mostrando que os seres humanos são capazes de ambos, do melhor e do pior. E que a escolha entre a cooperação e o conflito é uma que precisa ser feita todos os dias. Essas histórias são um espelho que nos mostra tanto o anjo quanto o demônio que vivem dentro de nós. Essa ideia de um teste, de um desafio que a humanidade precisa superar, pode ser expandida para uma escala cósmica. Isso nos leva a um dos quebra-cabeças mais profundos da ciência moderna, o paradoxo de Fermi. Em meados do século XX, o físico Enrico Fermi fez uma pergunta simples, mas profunda. Olhando para a vastidão do universo, com seus bilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas, e para a idade do cosmos, que deu tempo de sobra para a vida evoluir em outros lugares, ele perguntou: onde estão todos? Se a vida inteligente não é algo extremamente raro, já deveríamos ter encontrado evidências de outras civilizações, sinais de rádio, megaestruturas alienígenas, alguma coisa. Mas o universo, até onde podemos ver, está silencioso e vazio. Uma das possíveis respostas para esse silêncio cósmico é a teoria do grande filtro. Essa teoria sugere que na longa jornada evolutiva, desde a matéria inanimada até uma civilização capaz de viajar pelo espaço, existe pelo menos um passo que é extremamente improvável. Um filtro que quase nenhuma forma de vida consegue atravessar. A grande questão é: onde está esse filtro? Uma possibilidade é que o filtro esteja no nosso passado. Talvez o surgimento da vida em si seja um evento incrivelmente raro. Ou talvez o salto de uma célula simples para uma vida complexa seja o grande obstáculo. Se for esse o caso, nós, humanos, podemos ser uma das poucas, ou talvez a única, civilização inteligente em nossa galáxia. Teríamos vencido a loteria cósmica. Mas há outra possibilidade, muito mais sombria. E se o grande filtro não estiver no nosso passado, mas no nosso futuro? Nesse cenário, o surgimento da vida e da inteligência pode ser relativamente comum no universo. O verdadeiro desafio, o filtro que elimina quase todas as civilizações, seria sobreviver ao seu próprio avanço tecnológico. Talvez toda civilização inteligente, em algum ponto de seu desenvolvimento, descubra tecnologias poderosas o suficiente para causar sua própria extinção. Tecnologias como armas nucleares, inteligência artificial descontrolada ou a capacidade de alterar o clima de seu próprio planeta. O silêncio que ouvimos do cosmos não seria o som de um universo vazio, mas o som de um cemitério cósmico, cheio de civilizações que chegaram ao nosso estágio de desenvolvimento e não conseguiram passar no teste. Essa ideia reformula completamente a nossa situação atual. Nossos desafios, a crise climática, o risco de uma guerra nuclear, o desenvolvimento seguro da inteligência artificial, não seriam apenas problemas terrestres. Seriam um teste cósmico, um rito de passagem para qualquer espécie que atinja a nossa maturidade tecnológica. A sobrevivência da humanidade não seria apenas importante para nós, mas poderia ser um evento de significado galáctico. Se conseguirmos navegar por este período perigoso, poderemos ser uma das raras exceções que passaram pelo grande filtro. Se falharmos,
nos tornaremos apenas mais uma voz silenciada no grande vazio. Uma prova de que a inteligência, no final das contas, pode ser uma armadilha evolutiva. Estamos em um ponto único e vertiginoso da história. Somos a primeira geração de seres humanos que tem plena consciência dos múltiplos caminhos que podem levar à nossa própria extinção. As gerações anteriores temiam o fim do mundo como um ato de Deus ou um capricho da natureza. Nós tememos o fim do mundo como uma consequência de nossas próprias ações. Temos o conhecimento para entender os riscos e, teoricamente, o poder para evitá-los. O futuro da humanidade, a nossa capacidade de passar por este potencial grande filtro, não depende de forças externas, mas das escolhas que fizermos a seguir. A pergunta, então, muda de "o mundo vai acabar" para "o que faremos com a consciência de que podemos acabar com o nosso mundo?" Na nossa jornada até aqui, confrontamos as mais diversas faces do fim. Exploramos as profecias antigas, as extinções em massa, os apocalipses que nós mesmos criamos e os inevitáveis fins cósmicos escritos nas estrelas. Culminamos com a ideia desconcertante de que talvez estejamos no meio de um grande filtro, um teste cósmico que determina se uma civilização inteligente sobrevive à sua própria tecnologia. E isso nos deixou com a pergunta mais importante de todas. Agora que temos essa consciência, o que fazemos com ela? Como vivemos sabendo que o futuro da nossa espécie está pela primeira vez em nossas próprias mãos? A resposta a essa pergunta pode não estar em construir abrigos mais fundos ou em estocar mais suprimentos, mas em uma mudança fundamental de perspectiva, em uma nova forma de nos vermos e de vermos o nosso lugar no universo. Existe um fenômeno conhecido como efeito de visão geral, uma experiência que muda a vida de muitos astronautas. Quando eles viajam para o espaço e olham para trás, para a Terra, eles a veem como ela realmente é, uma esfera azul e branca, vibrante e cheia de vida, suspensa na escuridão infinita e silenciosa do cosmos. Dessa distância, não há fronteiras visíveis entre os países. As divisões políticas, os conflitos e as ideologias que parecem tão importantes aqui no chão simplesmente desaparecem. O que resta é a imagem de um planeta unificado, um sistema único e interligado, uma casa frágil e preciosa que todos nós compartilhamos. Muitos astronautas relatam que essa visão lhes deu um sentimento avassalador de unidade com toda a humanidade e uma profunda responsabilidade de proteger nosso planeta. É uma epifania, uma mudança de consciência. Talvez a grande ironia seja que as mesmas ameaças que nos colocam em risco de extinção, a crise climática, o perigo nuclear, as pandemias globais, podem ser a nossa única chance de experimentar um efeito de visão geral, coletivo, aqui mesmo, na Terra. Essas não são crises que afetam apenas uma nação, uma etnia ou uma classe social. A fumaça de um incêndio florestal não para em uma fronteira. Um vírus não pede passaporte. O aumento do nível do mar ameaça cidades costeiras em todos os continentes. Pela primeira vez na história, estamos todos, os 8 bilhões de nós, enfrentando as mesmas ameaças existenciais. Nossos problemas se tornaram globais e, portanto, as soluções também devem ser. Essa percepção pode ser a força mais unificadora que a humanidade já conheceu. Ela pode nos forçar a superar nossas diferenças tribais e a começar a pensar e agir como uma única espécie, como tripulantes da mesma nave espacial, a Terra. O medo do fim pode ser o catalisador para um novo começo, um começo baseado na cooperação global e na responsabilidade compartilhada. Isso nos leva a uma mudança de mentalidade crucial, a de passar de um modo de sobrevivência para um modo de prosperidade. Focar apenas em evitar o desastre pode nos salvar,
mas não nos dará um futuro pelo qual valha a pena lutar. Um futuro construído apenas com base no medo é um futuro cinzento e limitado. Precisamos de uma visão positiva, de um sonho de um mundo melhor que nos inspire a agir. Em vez de pensar apenas em distopias que devemos evitar, podemos começar a pensar em protopias. Uma utopia é um estado final perfeito e inatingível. Uma distopia é um estado de grande sofrimento. Uma protopia não é um lugar perfeito, mas um estado de melhoria contínua. É um mundo que está um pouco melhor hoje do que estava ontem. É um processo, não um destino. É uma visão muito mais realista, alcançável e motivadora. O que seria uma protopia? Seria um mundo onde a energia que usamos é limpa, não apenas para evitar o colapso climático, mas para que possamos respirar um ar mais puro e viver em cidades mais silenciosas e saudáveis. Seria um mundo onde investimos em sistemas de saúde globais e preventivos, não apenas para evitar a próxima pandemia, mas para que mais pessoas possam viver vidas mais longas e com mais qualidade. Seria um mundo onde a agricultura é regenerativa, não apenas para capturar carbono da atmosfera, mas para que nossos alimentos sejam mais nutritivos e nossos solos mais férteis para as gerações futuras. Em cada um desses casos, a solução para uma ameaça existencial é também o caminho para uma vida melhor no presente. Não se trata de sacrifício e privação, mas de inovação e inteligência, de construir um mundo mais inteligente, mais justo e mais bonito. Diante desses desafios e visões grandiosas, é natural sentir-se pequeno e impotente. O que eu, como indivíduo, posso fazer diante de problemas tão gigantescos? Muitos de nós perguntamos. Esse sentimento de impotência é um dos maiores obstáculos à mudança. Mas a história nos mostra que as grandes transformações raramente começam com os governos ou as grandes corporações. Elas começam com indivíduos e pequenos grupos que ousam imaginar um futuro diferente e começam a agir de acordo com essa visão. As mudanças sociais são como avalanches. Começam com o movimento de algumas poucas pedras pequenas no topo da montanha. Nossas ações, por menores que pareçam, têm um efeito cascata. A nossa primeira esfera de influência é a nossa própria mente. Podemos escolher conscientemente cultivar uma mentalidade de longo prazo. Em uma cultura que nos incentiva a buscar a gratificação instantânea, podemos praticar o pensamento sobre as consequências de nossas ações para a 7ª geração futura, como ensinam algumas culturas indígenas. Podemos escolher cultivar a empatia, tentando entender as perspectivas de pessoas que são diferentes de nós. Podemos escolher nos informar a partir de fontes confiáveis, resistindo à maré de desinformação que nos divide. Essa mudança interna é o primeiro passo, a base para qualquer ação externa. A segunda esfera é a nossa comunidade local. É aqui que nossas ações têm um impacto mais visível. Podemos apoiar agricultores locais que praticam métodos sustentáveis. Podemos nos organizar com nossos vizinhos para criar hortas comunitárias, sistemas de compostagem ou redes de ajuda mútua. Podemos participar de reuniões locais, dialogar com nossos representantes e tornar nossas cidades e bairros lugares mais resilientes e conectados. A resiliência de uma sociedade não é construída de cima para baixo, mas de baixo para cima, a partir da força de suas comunidades. A terceira esfera é a nossa consciência global. Vivemos em um mundo onde o que compramos, a comida que comemos e a energia que consumimos têm consequências que se estendem por todo o planeta. Podemos nos tornar consumidores mais conscientes, escolhendo apoiar empresas que têm práticas éticas e sustentáveis. Podemos usar nossa voz e nosso voto para exigir que nossos líderes políticos tratem as crises globais com a urgência que elas merecem.
A mudança não vem de uma única ação, mas da sinfonia de bilhões de pequenas escolhas diárias que, juntas, podem mudar o rumo da história. Para construir esse futuro protopiano, talvez precisemos também redefinir fundamentalmente o que significa progresso e riqueza. Por mais de um século, medimos o sucesso de uma nação quase que exclusivamente pelo crescimento de sua economia, o famoso Produto Interno Bruto. A lógica era simples. Mais crescimento significa mais empregos, mais produtos, mais riqueza. Mas essa busca incessante por um crescimento infinito em um planeta com recursos finitos é a raiz de muitas das nossas crises. É como tentar inflar um balão indefinidamente. Em algum momento, ele vai estourar. E se começássemos a medir o progresso de outras maneiras? E se o nosso principal indicador de sucesso fosse o bem-estar de nossos citizens, a saúde de nossos ecossistemas, a qualidade de nossas relações sociais? E se redefiníssemos a riqueza, não como a quantidade de dinheiro que temos no banco, mas como a qualidade do ar que respiramos, a pureza da água que bebemos, a segurança de nossas comunidades e o tempo livre que temos para passar com as pessoas que amamos e para fazer as coisas que nos dão alegria? Essa mudança de valores é, talvez, a revolução mais profunda de todas. Não significa abandonar o desenvolvimento ou a tecnologia. Pelo contrário, significa usar nossa incrível capacidade de inovação para construir uma economia que sirva à vida, e não o contrário. Uma economia que nos enriqueça de verdade, nos dando mais saúde, mais tempo e mais significado, ao mesmo tempo em que regenera o planeta que nos sustenta. O fim do mundo, como vimos, é uma história que contamos a nós mesmos há milênios. É um espelho de nossos medos mais profundos. Mas talvez seja hora de começar a contar uma nova história. Não uma história sobre o fim, mas sobre a transição. A história de como a humanidade, confrontada com seu próprio poder de autodestruição, despertou para uma nova consciência. A história de como superamos o pensamento de curto prazo e a mentalidade tribal e aprendemos a trabalhar juntos como uma única família global. A história de como redefinimos o progresso e construímos uma civilização que é não apenas sustentável, mas também mais justa e mais feliz. Essa história não é uma profecia. Não está escrita em nenhum livro sagrado ou equação científica. Ela está sendo escrita agora, por todos nós. O futuro não é um lugar para onde estamos indo, mas um lugar que estamos criando. Cada escolha, cada ação, cada conversa é uma palavra na próxima página da história humana. A pergunta que fica é: que história nós escolheremos contar? Chegamos ao final da nossa jornada. Juntos, caminhamos pelas sombras do medo, explorando as muitas maneiras como o nosso mundo poderia acabar. Viajamos no tempo, desde as profecias sussurradas ao redor de fogueiras antigas, até as equações frias da cosmologia que prevêem a morte das estrelas. Vimos como a nossa própria genialidade deu à luz tecnologias capazes de nos aniquilar. Mas em meio a essas sombras, também encontramos luz. Vimos que o medo do fim pode ser um chamado para a união, que a consciência da nossa fragilidade pode nos dar força e que, no final das contas, o futuro não é um destino inevitável que devemos temer, mas uma história que estamos escrevendo a cada momento. Na última parte da nossa conversa, encerramos com a ideia de que somos os autores dessa história. Agora, nesta conclusão, vamos refletir sobre o que significa segurar essa caneta. Vamos voltar à imagem com a qual começamos. O som de um relógio, o tic-tac constante que marca a passagem do tempo. No início, esse som parecia um presságio, uma contagem regressiva para um fim inevitável. Mas, depois de tudo o que exploramos, talvez possamos ouvir esse som de uma maneira diferente. Talvez cada tic-tac não seja um segundo a menos, mas um segundo a mais. Um novo momento de possibilidade. Uma nova chance de fazer uma escolha diferente.
uma nova oportunidade para adicionar uma palavra de compaixão, um gesto de coragem ou uma ideia de esperança à nossa história coletiva. O tempo não está apenas nos levando em direção a um fim. Ele está nos oferecendo a cada instante a chance de um novo começo. A história que contamos a nós mesmos sobre o futuro tem um poder imenso sobre o nosso presente. Se acreditarmos coletivamente que estamos condenados, que o colapso é inevitável e que não há nada que possamos fazer, essa crença se torna uma profecia autorrealizável. Ela gera apatia, cinismo, egoísmo. Por que se esforçar para construir um futuro melhor se não haverá futuro algum? Por que plantar uma árvore se não estaremos aqui para ver sua sombra? Mas se, por outro lado, contarmos uma história diferente, uma história onde os desafios são grandes, mas a nossa capacidade de superá-los é ainda maior, essa narrativa também pode moldar a realidade. Uma história de um futuro possível e desejável inspira a criatividade, a colaboração e a resiliência. Ela nos dá a permissão para sonhar e a energia para agir. A batalha pelo futuro da humanidade é, em primeiro lugar, uma batalha de narrativas, e a história que escolhermos acreditar e contar pode fazer toda a diferença. Isso nos leva ao conceito de esperança. Em um mundo que nos bombardeia com notícias de crises e desastres, a esperança pode parecer uma atitude ingênua, um otimismo tolo que ignora a dura realidade. Mas a verdadeira esperança não é isso. A verdadeira esperança não é a certeza de que tudo vai dar certo. A verdadeira esperança é a coragem de agir sem essa certeza. É a profunda convicção de que o futuro ainda não está escrito e que, portanto, vale a pena lutar por ele. É uma escolha que fazemos, um ato de rebeldia contra o desespero. É a força que leva um bombeiro a entrar em um prédio em chamas, um cientista a passar décadas pesquisando a cura para uma doença, um ativista a lutar por justiça contra todas as probabilidades. Eles não têm a garantia do sucesso, mas agem mesmo assim. Essa é a esperança em ação. Ela não é um mapa que nos mostra o caminho exato, mas uma bússola que nos aponta uma direção e nos dá a força para dar o próximo passo, mesmo na escuridão. Essa jornada de reflexão sobre o fim nos convida a pensar não apenas no futuro, mas também no passado e na nossa conexão com ambos. Nós somos o resultado do legado de incontáveis gerações que vieram antes de nós. Herdamos o conhecimento, a arte, as linguagens e as sociedades que eles construíram. Mas essa herança vem com uma responsabilidade, a de sermos bons ancestrais. O que significa ser um bom ancestral? Significa viver de uma forma que as gerações futuras, aquelas que herdarão o mundo que estamos moldando hoje, olhem para trás e sintam orgulho e gratidão por nós. Significa tomar decisões, pensando não apenas no nosso conforto e conveniência, mas no impacto que elas terão sobre a saúde do planeta e a qualidade de vida de nossos descendentes. Cada tonelada de carbono que emitimos, cada pedaço de plástico que descartamos, cada espécie que levamos à extinção, é parte do legado que estamos deixando. Mas também cada árvore que plantamos, cada rio que limpamos, cada lei justa que aprovamos, cada ato de bondade que praticamos, também faz parte desse legado. Ser um bom ancestral é entender que nossa vida não é apenas nossa. Ela é um elo em uma longa corrente da humanidade, que se estende do passado distante para um futuro que nunca veremos. É a maior e mais profunda responsabilidade que temos. E talvez seja o propósito mais significativo que podemos encontrar para nossas vidas. E assim, nossa exploração sobre o fim do mundo nos traz de volta ao começo, ao momento presente, o único lugar onde a vida realmente acontece.
O fim do mundo não é um evento único que nos espera em algum ponto distante do calendário. É uma possibilidade que tecemos ou desfazemos com nossas escolhas diárias. O verdadeiro apocalipse, o verdadeiro fim, seria o fim da nossa capacidade de nos importar uns com os outros. Seria o fim da nossa imaginação para sonhar com um mundo melhor. Seria o fim da nossa coragem para tentar construí-lo. Enquanto essas qualidades permanecerem vivas em nós, a história humana continua. O relógio continua a ticar, mas agora talvez possamos ouvir seu som não com medo, mas com atenção. Cada segundo é um convite. Um convite para sermos mais conscientes, mais compassivos, mais corajosos. Um convite para sermos os bons ancestrais que o futuro precisa que sejamos. A história do fim do mundo nos ensinou a lição mais importante sobre a vida. Ela é preciosa, ela é frágil e ela está em nossas mãos. O que faremos com esse presente? O que faremos com o tempo que nos é dado? A resposta está em cada novo nascer do sol, em cada nova respiração, em cada nova escolha. A história continua e nós somos seus autores. Se você pudesse deixar uma única mensagem para as gerações do futuro, o que você diria? Deixe sua resposta nos comentários.